Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia. Olha, ontem eu li no jornal o ministro Edinho Silva, ministro da comunicação do governo Dilma. Quer dizer, é um governo que mente junto, permanece junto. Edinho Silva é o ex-tesoureiro da campanha Dilma, que está envolvido na Lava Jato. Pediu dinheiro escandalosamente ao UTC, ao Ricardo Pessoa, sugerindo que se ele não desse, que as obras para ele seriam reduzidas. E como sempre, né, quem vive desse expediente são pessoas que mentem numa cara mais limpa do mundo. Ele disse na entrevista que o governo não tem plano B em relação ao orçamento que eles apresentaram, sugerindo que não tem outra solução a não ser aumento de impostos e pequenos cortes, como houve em relação às despesas, para equilibrar ou para fazer o ajuste fiscal. Ou seja, seguiu a orientação da Dilma dizendo que já cortou o que tinha que cortar. Isto é uma mentira deslavada, como é próprio desse governo. Um governo que mente ao tempo todo. Aliás, anteontem, a Dilma Rousseff, na ONU, disse que o governo dela não apoia, não suporta a corrupção. Agora imagine se ela apoiasse a corrupção. É uma pessoa que não tem noção da realidade, não tem limites. Mentir para ela é algo tão natural que não afeta a sua linguagem corporal. Mas vamos lá. Interessante anotar que existem duas grandes despesas que por aí daria, inclusive, para solucionar todo o problema. Vamos lá. Primeiro delas, os recursos repassados ao BNDES. No governo Lula e Dilma, repassaram para o BNDES cerca de 520 bilhões de reais. Isso significa 10% do PIB do Brasil avaliado no ano de 2014. 10% do PIB foi transferido para o BNDES. Para quê? Para atender as empresas das propinas, né? Para atender as empresas dos amigos do rei e ideologicamente ligados com o rei, como os financiamentos de Cuba e etc. 520 bilhões. Agora, a taxa de juros cobrada por esses empréstimos é a taxa de juros de longo prazo, ou seja, 6% ao ano. E qual é o custo de carregamento para o governo? A taxa média é de 13%. Ou seja, o governo toma 13% e empresta a 6% negócio, que se dizia antigamente negócio da China, né? Negócio de roubo mesmo, isso é roubo. Roubo porque os seus grandes beneficiários são as pessoas físicas desse governo, como o Lula, como o José Disseu, não é? Agindo com a máscara de lobistas e no fundo são os verdadeiros desviadores de recursos próprios, são os verdadeiros corruptos desse país. Isso é uma corrupção deslavada que está acontecendo com os recursos que são desviados, que são utilizados pelo BNDES, desviado do Tesouro, repassado do Tesouro para o BNDES, que empresta aos amigos do rei. Muito bem, isso dá um rombo fenomenal nas contas do governo. E não se fala sobre isso. Não se fala em resolver essa situação do BNDES. A segunda é que Dona Dilma, inclusive lá na ONU, fala com todo orgulho de 370 bilhões de reserva que o país tem. Qual é o custo da reserva? O custo das reservas é fenomenal, o custo das reservas.
Como é que as reservas são feitas? As reservas são feitas através do Banco Central. O Banco Central, por exemplo, os exportadores exportam e os importadores depositam no Banco Central o equivalente das exportações. O Banco Central converte esse valor em dólares em reais e entrega aos exportadores. Só quando ele faz isso, ele pressiona a inflação. E para evitar o efeito da inflação, ele emite títulos do governo, do Tesouro, para enxugar a liquidez do real. E com isso, qual é a taxa de juros? 13%. 13% é uma taxa de juros média, né? As lojas está em 14,25%. Tá certo? Então você vê quanto custa as reservas internacionais brasileiras. Agora, essas reservas ficam aplicadas em títulos do Tesouro americano. Os dólares recebidos pelo Banco Central, eles aplicam no Tesouro americano, cuja taxa de juros é próxima de zero. Tá certo? Evidentemente tem uma vantagem, agora tem uma vantagem porque o dólar valorizou. Isso reduz essa despesa brutal que o governo brasileiro está tendo em relação à manutenção dessas reservas. E por que o Brasil precisa de reservas nesses valores, 370 bilhões de reais, quando o Brasil está na bancarrota? O Brasil está à beira do precipício? Por quê? Primeiro, porque o Brasil é um país mal pagador. Segundo, está muito mal administrado o país. Terceiro, o país está endividado, altamente endividado. As empresas brasileiras estão altamente endividadas. A Petrobras cada dia se endivida mais. É de uma irresponsabilidade total desse pessoal, cada vez mais aumentando o endividamento da Petrobras. Por quê? Outro dia foi 3 bilhões da China. Outro dia lançaram papéis no mercado americano. E isso significa o seguinte: são dívidas em dólar. O dólar valorizando, a Petrobras vai pagar uma imensa conta, não só de juros, como da desvalorização cambial. Ora, a Petrobras é hoje a maior a maior devedora, a maior empresa do mundo, a empresa que mais deve no mundo é a Petrobras. E o endividamento dela é em moeda estrangeira. O dólar, além de estar subindo, e com tendência a subir mais, existe ainda a possibilidade de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, começar o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos a partir de dezembro. Em princípio, a Petrobras está com um destino negro. É capaz de haver intervenção na Petrobras do governo para que ela não venha falir, para que ela não fique inadimplente, porque o financiamento dela é um absurdo. É um absurdo. E a taxa de juros que ela paga é taxa de juros no mercado internacional, tá certo? Que realmente ainda é baixa, mas a desvalorização cambial, mais a possibilidade de aumento da taxa de juros, começando a partir de dezembro, existe toda uma suposição que a partir dali os Estados Unidos começarão a aumentar a taxa de juros. O futuro da Petrobras é uma coisa muito feia. É uma coisa muito feia. Não é à toa que a Petrobras já perdeu mais de 200 bilhões de reservas de valor e está perdendo cada vez mais, porque ela está numa cilada, numa armadilha financeira enorme. Se de um lado o dólar está valorizando, o produto de exportação da Petrobras é o petróleo, que está despencando. Já está em 40 e poucos reais o barril, dólares, e deve ir para 20, segundo alguns
alguns analistas da área, deve ir para 20 dólares aproximadamente. Meus senhores, e esse governo diz que não tem onde cortar? Primeiro, os recursos repassados do BNDES é uma coisa política. É uma coisa política. Primeiro, a política de agradar as empresas que financiam as campanhas do PT. A juros baixos, 6%, quando a Selic está 14,25%. Terceiro, segundo, ajudar os países ideologicamente que combinam ideologicamente com o governo que está aí, né? Cuba, Venezuela, etc. Tal. Esses países pequenininhos aí que levam os recursos do BNDES. Tudo bem, é uma posição política, não é tudo bem, é uma posição política, claro. Agora, as bilionárias reservas da moeda estrangeira, falta competência também. Por que que não se tem um estudo para mostrar a possibilidade de se usar essa reserva de uma maneira melhor, né? Que tem uma maior rentabilidade, alguma maneira de fazer com que essas reservas tenham uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que elas estão tendo no Tesouro Nacional americano. E segundo, será que o Brasil precisa de 370 bilhões de reservas? Por que o Brasil precisa de 70 bilhões de reservas? Está mal administrado, porque deve muito, porque é caloteiro internacional. Então, meus amigos, temos que trabalhar nisso. Cadê o senhor Levi? Eu acho que na hora do Levi, olha, embora, show Levi. Porque o Levi é tão incompetente quanto o Guido Mantega. O Levi só pensa em imposto porque é fácil. Do outro lado, no controle da inflação, só pensou até agora em aumentar a taxa de juros, o que quebrou ainda mais a economia brasileira. Eu, desse lado, estou aí com o PT. Eu acho que um dos grandes responsáveis, porque a coisa está indo de mal a pior, chama-se Levi. Desde o dia que ele entrou, só fez piorar a situação econômica do Brasil. E eu já tinha dito lá na frente que ele ia sair como um incompetente e como responsável pela crise econômica que o Brasil está tendo. Teve uma coisa que eu me enganei. Eu achava que Levi era um estranho no ninho dos petistas. Não é um estranho. É um perfeitamente adaptado e mente da mesma maneira. Mentiu do início ao fim. Dizia que era ajuste, era rápido. O Brasil voltaria a crescer. Bastava fazer o ajuste. Não tinha noção do como se fazer um ajuste na economia brasileira. Não tem nenhum plano para mostrar o que ele queria fazer e depois o que ele deveria fazer depois do ajuste. Não tem, não tinha e não tem. Outra coisa, eu tenho a impressão que o Levi está aí em função do Bradesco. O Bradesco se achou uma maneira de se livrar do Levi, pela competência que ele tem demonstrado. Ok? Muito obrigado e até a próxima.